Louvado seja o Senhor. Amém por esse domingo. Semana 1, título: O labor de amor, parte 1. Versículo de orar ler. Está em 1 João 3,16. Diz: Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Título: Subir de nível na prática do amor ágape. O amor ágape, o amor de Deus pelos homens, se dispõe ao sacrifício. É algo que nos impressiona. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso está em Romanos 5, do 7 ao 10. Ao menor sinal de dificuldade, podemos desanimar e desistir das pessoas de quem cuidamos ou das que estão próximas de nós. Mas como o Senhor não foi assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. É o amor de Cristo que ama até o fim, que precisamos ter uns pelos outros. Não vamos desistir das pessoas, não vamos deixar ninguém pelo caminho. O amor de Cristo já está em nós e nos levará a amar uns aos outros até o fim. Em Hebreus vemos que o Senhor realizou eterna redenção pelo seu sacrifício de amor na cruz. Quando nos conectamos com Cristo pela fé, é esse amor que recebemos para dentro de nós. O Senhor não nos deixa pelo caminho, nem jamais nos abandonará, pois a redenção que Ele obteve para nós foi eterna. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Está em Hebreus 9, 12 e 14. Isto é simplesmente maravilhoso, louvado seja o Senhor. Este texto de Isaías é ainda mais impressionante e encorajador. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olháramos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Não fizemos caso do Filho de Deus, que veio morrer por nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Depois da queda do homem, no jardim do Éden, nos desconectamos do Senhor. Como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ele foi cortado da terra dos viventes por nossa causa.
designando-lhe a sepultura como os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Querido leitor, essa é a mais excelente descrição do amor ágape. O amor ágape é o amor doação, o amor sacrifício de alguém que se doou por nós. Deus se doou por nós e sacrificou seu Filho a nosso favor. Deus nos amou de tal maneira, porque não podemos dedicar também o mesmo amor ágape que já está em nós aos nossos irmãos? Nestes tempos finais, Deus precisa que subamos de nível também em relação ao amor. Não basta o amor que temos praticado até hoje. Que o Senhor aumente o nível do amor sacrifício em nosso viver. Louvado seja Deus. Pergunta: de que maneira você pode exercitar o amor sacrifício em sua vida diária e no viver da igreja? Bem, amados, realmente a leitura de hoje muito rica, falando sobre o amor ágape, um amor que não pede nada em troca, um amor que simplesmente ama, um amor não fingido, um amor puro, que é a própria essência do nosso Deus. Senhor Jesus, tudo isso que nós lemos, esses versículos, é a mais excelente descrição do amor ágape, né? Assim como falou lá em Romanos, talvez alguém se agradasse em morrer por um justo, né? Mas o Senhor provou seu amor morrendo por nós, nós ainda sendo pecadores, transgressores. Irmãos, não tem como calcular com a nossa mente cartesiana o tamanho desse amor, o tamanho do amor de Deus por nós. Dá um filho, a vida de um filho, em favor, em troca de toda a humanidade. Isso é algo realmente grandioso, né? Deus, ele se doou por nós e se sacrificou. Ele sacrificou seu filho. Deus nos amou de tal maneira, isso está lá escrito lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é algo tão grandioso mesmo, que como não tem como traduzir isso em palavras, o autor, a Bíblia, o Espírito Santo, escreveu: amou de tal maneira. Tal maneira como? Do jeito que o Senhor nos amou, morrendo pelos pecadores, né? Uma vez o irmão Alves, ele veio aqui em Guarabira, quando ele estava entre nós, o Senhor já recolheu ele para o seu de Abraão, né? E nessa ocasião, eu lembro demais, ele foi falar de Jesus Cristo, e tocando nessa questão do amor e de o justo se entregar pelos injustos, ele comparou a humanidade como baratas sujas e imundas, baratas contaminadas, né? Então, essa é a condição da humanidade sem Deus, né? E na oportunidade, esse homem que se tornou uma barata imunda, devido à queda do homem, Deus, ele não deixou o homem na morte, né? Então houve uma comunhão entre a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E entre os três, Jesus disse: eu vou descer. Então ele compartilhou que quando Jesus desceu do seu trono, ele se transformou numa baratinha, claro, sem defeito, sem pecado, sem contaminação, mas ele se transformou numa baratinha para morrer por todas as outras, né? Então, amados, perceba o tamanho do amor de Deus. É um amor realmente, amor-sacrifício.
E a palavra de hoje, ela nos exorta a exercermos esse amor que está em nós, né? que nós herdamos da vida divina, para que nós possamos praticar esse amor entre os irmãos, entre nossos amados irmãos. Oh, Senhor Jesus, então que a gente possa aumentar o nível do amor-sacrifício em nosso viver. Senhor Jesus, bom domingo, meus amados.